Um complemento que eu acho que não, apenas para comprovar que, porque às vezes assim, às vezes é apenas o aumento da situação, né? Tipo, muitas vezes o que acontece não é que, por exemplo, a pessoa é forçada. Houve, vamos dizer, um argumento ou outro sobre a questão, sobre a questão do templo, mas quando eventualmente eu retorno na questão do templo, mas ali não é isso, porque houve uma provocação ou outra. Sim, houve uma provocação ou outra, mas isso no final apenas aumenta ou atiça uma dúvida que já era pré-existente. Então, assim, o resolver ou resolucionar essa dúvida já era algo que eventualmente eu tinha o desejo antes, achava que de repente era melhor não fazer, eu acabava deixando para depois. Então, assim, as dúvidas não são geradas por esses caras, né? Eventualmente são temas que são trabalhados por outras pessoas, mas que já estavam dentro de mim e eu já sabia disso. Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a questão de forçação de barra, eu acho que não é bem assim, justamente, bem mais ou menos na mesma linha. Por exemplo, vamos fazer sobre a pregação dos mandamentos. É para pessoas. Nós pressionamos. O pessoal me pressionou. Só que é meio estranho, porque assim, antes, não foi essa pressão que fez eventualmente se gerar a dúvida. Então, a dúvida sobre falar dos mandamentos para as pessoas já existia antes. Já existia com a Bíblia antes, já desde 2020. Já não, fico sabendo dos mandamentos já é um motivo para eventualmente duvidar disso. Passo os meses eu já começo a questionar isso. Até antes do seriado crime eu já começo a pensar nisso. É verdade, antes do seriado crime eu já começo a pensar nisso. Então a dúvida é prévia. Então já começa por aí. A dúvida é anterior. Caso eu não tivesse sido pressionado, a dúvida continuaria. Por isso que eu digo, acho que é uma coisa que eventualmente seria feita depois, né? Porque como eu teria dúvida, eu teria que eventualmente testar. E aí, essa é a grande questão. O que na verdade apenas aconteceu, não foi nem em relação ao teste exatamente. O que aconteceu foi que, uma vez que as pessoas aumentam a pressão, apenas aumentou, na verdade, o meu medo de que aquilo fosse algo emergencial. Não de que aquilo eventualmente, o teste sobre aquilo não pudesse. Tanto que eu falei antes da pressão, eu falei, não, é uma coisa que até poderia ser feita. Inclusive nesse sentido, poxa, uma coisa que até poderia ser feita é uma coisa que até poderia ser testada. Embora eu tivesse dúvida até mesmo em relação a isso, mas pô não, até eventualmente daria. Então, essa questão, já, a possibilidade de se fazer e de se testar, já eventualmente era aceita por mim. No que diz ali a questão de conteúdo, embora eu tivesse dúvida. É algo que eu achava que eventualmente daria para fazer, mas eu tinha dúvida, seja sobre fazer, seja sobre o teste. Eu tinha dúvida, vamos dizer, no tema inteiro. Aumenta a pressão, qual é o pensamento? Bom, se é uma coisa que tem. Então, mas se é apenas aumenta a dúvida sobre a questão da emergência. Porque se for uma coisa que eu estiver errado em relação a ter a dúvida, e de repente eu realmente tiver que fazer, eu posso ser repreensível se eu não fizer. E ainda dentro dessa questão da temporalização. Então, por isso, eu concordo que eventualmente isso tem que ser pensado. Então, não é o que eles fizeram assim, não, já não estava pensando sobre isso. É mentira. É algo que ele acha que eventualmente não daria para fazer. Não. Se eu tiver proteção, dá. Então, inclusive, não houve nenhuma relativização nesse sentido. Então, é apenas esse complemento. Eu não acho que eles aumentaram no sentido de tentar caracterizar a responsabilidade. E de uma maneira desesperada, eu acho que eles não conseguem, por sonoridade, como vem dizendo por aí, descaracterizar os 10 mandamentos. Vocês conseguem ser eventualmente ou desobedecer, não porque vocês eventualmente consigam usar a sonoridade para mudar a pedra para não sei o quê. Acho que isso é balela. Mas isso no primeiro momento. O que tem que se analisar é que, na verdade, não foi o convencimento de que aquilo deveria ser testado, principalmente se não tivesse ataques. Ou se eu conseguisse fazer a proteção. O que eu estou dizendo é que isso, vamos dizer,
o que se aumentou por meio do ataque contra a minha pessoa foi se haveria alguma emergência nesse tema para se falar sobre os mandamentos. E portanto eu teria que eventualmente aumentar a minha capacidade para eventualmente proteger, já que as pessoas não vão deixar, na minha visão soberbamente, deixar de atacar. Uma vez que elas poderiam deixar de atacar, eu já poderia falar dos mandamentos então. Mas como eu entendo que haverá ataques, eu vou ter que aumentar a minha capacidade para fazer, uma vez que eu realmente possa ser responsável em relação a isso. Mas não tem problema, porque se eu conseguir obedecer os mandamentos, realmente eu conseguiria fazer a proteção e repreender os outros naquilo que deveriam ou que devessem ser repreendidos. Então apenas esse complemento do canal e valeu!